Oi, meus amores! Estamos ao vivo para a gente bater mais um papinho aqui. Hoje eu quero trazer uma clareza para vocês do porquê que vocês não conseguem emagrecer, do porquê que você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu. Vocês realmente querem saber o porquê? Então vamos bater um papinho aqui. Já peço para você deixar o seu like, já peço para você curtir. Estamos ao vivo tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, fiquem ligados, fazem as suas perguntas, que eu quero transbordar aqui mais um pouquinho na vida de vocês a respeito do meu processo de emagrecimento e o que realmente deu certo para mim, o que realmente mudou de uma tal forma a minha forma de pensar, mudando a minha forma de pensar, mudou as minhas atitudes, que mudou a minha transformação, que me trouxe a transformação, que mudou os meus resultados. Então, é essa clareza que eu quero trazer aqui para vocês, tudo bem? Boa tarde, vamos chegando. Então, eu quero deixar aqui para vocês mais um pouquinho do meu conhecimento, quero deixar mais um pouquinho aqui da minha trajetória para que vocês entendam como acontece o processo de emagrecimento, como eu consegui transformar o meu corpo na minha casa, fazendo as minhas escolhas, treinando sem precisar ir na academia, sem passar fome, porque na verdade eu entendi, gente, que o que pegava mesmo comigo e o que pega com a maioria das pessoas no processo de emagrecimento não é a questão de alimento e não é a questão de fazer exercício. Por quê? Porque a gente sabe que isso é óbvio que tem que fazer para poder emagrecer, né? A questão é por que a gente não faz ou por que a gente começa e não termina. Então, aqui que tá o ponto que hoje eu quero esclarecer com vocês e que eu quero transbordar na vida de vocês e vou trazer clareza no processo de emagrecimento de vocês. Tudo bem? Oi, Sandra! Você está me incentivando? Comecei a fazer os exercícios. Top! Isso é muito bom, Sandra. Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque a gente tem uma mentalidade muito doida. A gente acha que a gente aprende as coisas só ouvindo. E é o que eu sempre falo aqui, Sandra, para todo mundo. Gente, vocês aprendem algo fazendo, tá? E você tá certíssima. Por quê? Porque tudo aquilo que eu transbordo aqui na vida de vocês e eu falo, toma nota, pega um papel e caneta, escreve, tenta perceber se encaixa na sua vida, se tudo aquilo que eu tenho falado se faz sentido e tenta trazer a realidade para você conseguir agir e ter os mesmos resultados que eu tive. Gente, por que o nome do meu canal é Somos Um? É porque se eu conseguir, você também consegue. Mas para isso eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu tenho falado aqui. Vocês analisar e praticar, entendeu? E você tá certinha, Sandra. E Sandra, eu quero que você traga a sua memória agora. Quantas das vezes, e eu quero que vocês digitem aí, quem tiver online comigo, vai chegando, já quero dizer que eu estou online aqui tanto no Facebook quanto no Instagram, vai mandando pergunta que eu vou respondendo aqui pra vocês, tá bom? Eu quero que vocês tragam à sua memória uma coisa agora. Quantas vezes na sua vida inteira você começou a fazer algo e não terminou? E eu não falo somente no processo de emagrecimento, porque o emagrecimento é uma dessas causas do qual a gente faz tantas coisas e não consegue emagrecer ou não consegue permanecer, ou emagrece e volta a engordar. Quantas vezes na sua vida vocês começaram algo e não terminaram ou pararam no meio do caminho, seja lá qual for o motivo, vocês desanimaram e deixaram de fazer aquilo que vocês estavam fazendo? E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês nessa live. Eu quero dizer para vocês, trazer a clareza na mente de vocês que a única forma, a única coisa que realmente dá errado em qualquer tipo de resultado, qualquer tipo de sonho seu, qualquer tipo de desejo seu de fazer algo, a única coisa que torna ele não palpável, que não traz resultado para você, sabe o que é? É a disciplina. Isso mudou totalmente a minha vida. Olha lá, o Luciano tá falando, como eu quero aprender outro idioma. Então,
Isso serve para outras coisas. Por quê? Isso é um ponto, Luciano, que eu quero falar. Tudo na nossa vida que a gente quer aprender, vocês começam e não terminam o processo. Por quê? E é isso que faz a gente bloquear. É isso que faz a gente não avançar na vida. Então, a disciplina faz total diferença nos nossos resultados. Gente, a minha vida inteira eu lutava contra a balança, só que eu parava. Eu conseguia atingir um certo resultado e depois eu desanimava, não acreditava em mim, desistia. E qual era a sequência disso? Eu voltava aos maus hábitos, que voltava o meu peso, é óbvio. Agora, eu quero dizer algo muito importante aqui para vocês. A disciplina, ela é treinável. Por quê? Pensa comigo, você nasceu sem saber de nada. E tudo que você sabe até hoje aqui, eu quero que vocês pensam agora. Pensam comigo. Tudo que vocês aprenderam até hoje aqui foi fazendo o quê? Treinando. Você aprendeu a andar, foi caindo, mas você todo dia treinava. Você aprendeu a falar, falando, treinando todos os dias. Você aprendeu a dirigir um carro, treinando. Você aprendeu novas coisas na sua vida, tudo foi treinando. Então, tudo que você sabe até hoje aqui, não foi somente escutando, foi executando. A gente só aprende quando a gente executa. E a disciplina faz total diferença em qualquer tipo de aprendizagem que a gente quer. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas das vezes, quando eu estava treinando, quando eu estava no meu processo, eu fazia exercício todos os dias e eu olhava para mim e pensava, cara, para onde vai tanta gordura? Eu falava, para onde vai essa barriga? E mesmo assim, eu tinha a disciplina de fazer aquele dia. Se eu falei que eu ia fazer, eu ia fazer. Oi, meu amor. A mamãe tá gravando aqui, tá? Tô online. Daqui a pouco eu vou lá vou dar banho em você pra você ir pra escola. Daqui a pouco. Tá, vou pegar um brinquedo só. Tá bom, pega aí. Então, meus amores, o que fez a transformação e a mudança na minha vida foi a disciplina. Esther, mas eu não gosto de fazer exercício. Aí que tá. Aí que entra a disciplina. Esther, mas eu não gosto de estudar. Aí que entra a disciplina. Você tem que entender que para você alcançar um resultado, você tem que aprender algo novo, você tem que estudar, você tem que meter a cara. E você tem que fazer mesmo sem querer fazer. Quantas vezes eu fazia exercício com preguiça? Quantas vezes eu fazia exercício, porque eu sempre treinei em casa, gente. A minha transformação, a minha mudança começou mesmo quando eu comecei em casa e sem dar desculpa e comecei a me disciplinar. O que é disciplina, Esther? Você querendo ou não, você faz. A disciplina é você com preguiça ou sem preguiça? Tenho que fazer? Vou fazer. A gente tem que entender que a disciplina não é fazer o que você quer fazer na hora que você quer fazer. Por quê? Porque o nosso corpo ele só quer descansar. O nosso corpo ele não quer pensar. Tudo aquilo que gera um desconforto em você, você quer abrir mão. Presta atenção, sempre quando você vai aprender algo novo, o começo é ruim demais. Que nem um novo idioma. Pensa você ouvir uma outra língua que você não entende nada e aquilo gera um desconforto em você e você fala, cara, eu não vou conseguir aprender isso aqui nunca. Aí você desiste. Aí que tá. Por você falar que você nunca vai aprender, isso faz você parar de estudar. E isso entra na crença limitante. Eu acreditava também que eu não ia conseguir emagrecer nunca. E aí fazia eu parar de fazer exercício, parar de comer bem. E o que acontecia? A consequência disso, eu voltava a engordar. Então, tudo aquilo que nos gera um desconforto, a gente não gosta. O ser humano, ele gosta de sempre de estar no autocontrole. O ser humano, ele sempre gosta de estar por cima, de saber as coisas, de sair fazendo as coisas assim, sabe? Sem passar nervoso, e isso não existe. Para tudo que você quer fazer na sua vida, existe esforço. Existe tomada de decisão. Então, a maioria das vezes a pessoa fala assim, eu tenho que querer. Querer é só um começo, mas querer não é já conseguir. Sabe aquela frase que fala querer é poder? Tem uma contradição aí.
Porque as pessoas falam, se eu quero eu vou conseguir. Não, não é assim que funciona. Porque querer, todo mundo quer emagrecer. Olá, Margarete, a paz, minha lindona. Pode perguntar para todo mundo. Esther, eu quero emagrecer. Esther, eu quero ser rica. Esther, eu quero aprender a dançar. Esther, eu quero aprender a fazer isso. Eu quero. Todo mundo quer um monte de coisa. Mas ninguém quer o quê? Pagar o preço. Quando eu entrei no meu processo de emagrecimento, eu falei, eu quero emagrecer. Aí eu coloquei a meta no papel e falei, e aí? Eu vou encarar? Eu quero emagrecer, mas eu vou encarar o que tem que ser feito, eu vou ter que fazer o que tem que ser feito. É aí que pega a disciplina. A disciplina, ela é treinável e todo dia você tem que treinar a disciplina. E a gente, o ser humano, gente, é totalmente desregrado. Ele é totalmente falta de compromisso com qualquer coisa. E isso faz você não avançar na vida. É simplesmente isso. Por quê? Porque você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. E você quer começar a treinar uma disciplina? Começa fazendo aquilo que você falou que ia fazer. Se você prestar atenção, quantas coisas na sua vida você falou que ia fazer e na hora que chegou você não fez? A disciplina nada mais é do que você falar que vai fazer e fazer. E isso dói, galera. Porque você falar que vai fazer um jejum com a barriga cheia é muito fácil. Mas na hora que começa a sentir a fome e vir um prato na sua frente, aí que eu quero ver se realmente você tomou uma decisão ou não. As pessoas, elas querem muitas coisas, mas elas não são disciplinadas. E a única coisa que faz você alcançar um objetivo é ter disciplina. E acreditem, vocês podem mudar isso na sua vida. Por quê? Porque a gente cresceu com maus hábitos. A gente cresceu com palavras e frases que estimulam a gente não avançar. Quer ouvir uma frase que estimula a gente não ir para frente? O dia de amanhã pertence a Deus. Isso é uma frase que te derruba. Porque faz você entender que se amanhã pertence a Deus, então tanto fez o que eu faço hoje. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Essa frase te aprisiona de uma tal maneira que faz você não sonhar, que faz você não planejar. Pensa como essa frase te deixa estagnada. Cara, então se o amanhã pertence a Deus, então não adianta eu planejar, não adianta hoje eu fazer jejum, não adianta hoje, eu vou comer mesmo. Olha que loucura. Sendo que amanhã você vai plantar o que você está colhendo hoje. E aí? Como é que fica? Então, gente, a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente vê, a forma como você enxerga, vai fazer você avançar ou você parar e estagnar na vida. Então, eu quero trazer um exemplo aqui para vocês de perspectiva, de perspectiva de visão. Porque existe um certo fator, pode ser a mesma história, vista de duas pessoas diferentes, pode ter visões diferentes e resultados diferentes. Eu vou contar uma história que é verídica, é real. É dois irmãos, nascido e criado pelos mesmos pais, nascido e criado e educado no mesmo ambiente familiar. Os dois crescem vendo o seu pai se embebedando, maltratando a sua mãe, batendo neles por qualquer motivo, e eles crescem nesse ambiente, os dois irmãos. E quando eles crescem, um tomou o destino igual do pai. Começou a ser bebum, não conseguia parar em emprego nenhum, tinha uma vida derrotada, só conseguia viver bêbado, brigando com todo mundo. E o outro irmão casou, teve uma ótima família e é bem estabelecido na sua vida, bem decidido. E aí começaram a fazer a pergunta, peraí,
Os dois nasceram no mesmo ambiente, com os mesmos pais, tiveram a mesma educação. Por que cada um tomou um rumo diferente? Aí eles fizeram a mesma pergunta para eles dois, só que eles estavam em salas separadas e chegou em um e perguntou: por que que você está nessa vida? E ele respondeu assim: por causa do meu pai. Esse ele perguntou pro cara que era bebum. Aí chegou no outro e perguntou, o cara que tem a vida bem estabelecida, e perguntou: por que a sua vida está do jeito que está? Ele falou: por causa do meu pai. As duas respostas foram as mesmas. E aí ele perguntou: por causa do seu pai? Perguntou pro cara que era bebum. Sim, é por causa dele que eu estou nessa vida. Ele vivia bebendo, enchendo a cara, e aí eu sou igual a ele. E começou a jogar a culpa no pai por ele ser bebum, por ele não ter uma vida estabelecida, por ele não ter sucesso na vida, porque o pai dele era bebum, batia na mãe, era ignorante, era bravo, era viciado. E olha o que eu me tornei. E aí perguntou pro cara bem sucedido e falou: por causa do seu pai você é bem sucedido? Por quê? Ele: sim, eu aprendi com o meu pai o que não ser nessa vida. Eu não queria ser que nem meu pai. Eu quero ser uma pessoa que eu quero saber cuidar da minha saúde, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos. Eu quero ser totalmente contrário ao meu pai. Então, gente, a decisão de cada um foi crucial para os seus resultados. E é isso que o ser humano não entende, que nós não entendemos. Tudo aquilo que a gente quer fazer na nossa vida tem que ter decisões. E a forma que você enxerga certo paradigma, eu vou falar de uma maneira mais clara. Se você enxergar algo na sua frente, uma barreira na sua frente, se você falar: cara, eu não vou passar por causa dessa barreira, e outro fala: cara, eu posso fazer algo para vencer essa barreira. Tudo vai de conforme a sua visão, que vai fazer você prosseguir em tudo na vida. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, a tomada de decisão para vocês tem que ser todos os dias. E quando você toma decisão, não existe outra opção. Decisão é você anular todos os outros tipos de decisão. Gente, quando eu quis emagrecer, eu tive que anular todos os outros tipos de coisas que não faziam avançar. Eu tive que pagar o preço e eu paguei o preço. Esther, você emagreceu tanto, olha como seu corpo tá lindo, olha as suas pernas, olha o seu braço, como você conseguiu? Aí eu começo a falar: ó, eu parei de comer besteira, olha, eu comecei a treinar todo dia, olha, eu comecei a me alimentar bem. O quê? Ah, não, isso não é pra mim não. Então, o resultado também não é pra você. A gente tem que entender que a forma que a gente enxerga algo vai fazer você agir ou pro bem ou pro mal. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, gente, tudo aquilo que a gente quer alcançar na nossa vida, existe um caminho, existe um processo. Você não vai acordar de um dia pro outro magra. Você não vai acordar de um dia pro outro falando outra língua. Você tem que guardar e reservar todo dia. Eu vou estudar, mesmo com preguiça. Vou começar a ouvir toda hora um filme em inglês, sem legenda. Mesmo que eu não entenda nada, eu tenho que entender. Por quê? Porque eu entendi que a linguagem, gente, que a gente se comunica, vale muito mais pelas minhas, como é que eu posso falar? É mais corporal do que o que eu falo. Vocês querem entender por quê? Eu posso falar assim: nossa, gente, hoje eu tô tão feliz, cara, tô muito feliz. Essa expressão aqui é de felicidade? Vocês acreditaram no que eu falei? Não! Porque o que conta mais é a sua expressão corporal. A gente consegue perceber uma pessoa quando ela fala que tá feliz e o rosto dela tá falando outra coisa, o corpo dela tá agindo diferente. Então a linguagem corporal, ela fala muito mais do que palavras. Quando eu chego pra você: gente, hoje eu tô muito triste, cara. Como eu tô triste hoje.
Isso é cara de triste? Você fala assim, você tá triste onde, minha filha? Que eu não tô vendo tristeza, não. Então, Luciano, se você realmente quer aprender uma nova língua, comece a entender que todos os seres humanos têm a mesma linguagem corporal. A mesma linguagem na face. E aí, quando você entender isso, que palavras vai ser simplesmente coisas que vão começar a encaixar no que aquela pessoa está interpretando com o seu corpo. E você vai começar a estudar e achar aquilo, nossa, isso é muito intrigante. Eu não estou entendendo o que ela está falando, mas eu estou entendendo o que ela está agindo, por que ela está agindo, por que ela está fazendo isso. E aí começa a ficar prazeroso o seu estudo. Então tudo, gente, é conforme a gente enxerga o mundo. E eu entendi que mesmo eu treinando todos os dias, falando para vocês o que tem que fazer, o que não tem que fazer, sendo que vocês já estão cansados de saber que sim, para emagrecer e ter um corpo da hora, vocês têm que treinar e ter uma boa alimentação, e vocês estão cansados de saber disso. E mesmo eu treinando e pessoas me acompanhando e falando, Esther, eu tô treinando com você, eu consegui emagrecer 6 quilos em 2 semanas e que eu não sei o que, papapá, chega num ponto que elas param. Elas desistem, elas voltam para trás e eu falo, caramba, por que elas pararam? Por que elas desistiram? Se ela conseguiu emagrecer 6 quilos em 2 semanas, em mais 2 semanas são mais 6 quilos. É simplesmente continuar o processo. E aí que está a disciplina. Ela simplesmente não tem disciplina. Ela simplesmente chegou um momento que ela estava cansada e ela não conseguiu burlar um plano para vencer aquele cansaço. Ela simplesmente não consegue ter clareza do objetivo dela. É onde ela cai numa besteira e desanda para trás. Então, gente, o que faz você alcançar os seus resultados nada mais é do que a sua disciplina. E o ser humano, ele não é disciplinado. Ele é disciplinado a ser indisciplinado. Só para começar a história. Como assim, Esther? Toda vez que você falar que vai acordar às 6 horas da manhã e o relógio desperta, você coloca no modo soneca. Você está treinando o seu cérebro a ser indisciplinado. São coisas pequenas e muito bestas que faz a gente sempre ter essa mesma atitude de falar que vai fazer algo e não fazer. Quantas vezes você falou que ia, ai amiga, vamos vir aqui em casa, não sei o que, ai tá, eu vou, e chegar na hora você não vai. São coisas bobas, mas você treina a indisciplina. E tem como treinar a disciplina. Qual é, Esther? Falar que vai fazer? Fazer. E só quando eu comecei a tomar essa atitude, eu comecei a pensar 1000 vezes antes de dar resposta para alguém. Esther, vem aqui em casa hoje, deixa eu pensar. Pera. Eu quero ver se realmente dá pra mim ir ou não. Eu quero pensar realmente se eu quero ir ou não. Porque muitas vezes você fala que vai, mas você nem quer ir. E você sabe que você não vai, mas você fala que vai. Ou seja, você tá treinando a indisciplina. Então, quando você começa a treinar a disciplina, as suas palavras que saem da sua boca começam a ser pensadas. Você fala, cara, se eu tenho que fazer aquilo que eu falar, eu vou tomar cuidado com aquilo que eu falar. E isso é muito real. Tudo aquilo que a gente fala se torna real. Se você fala que não vai conseguir, você não vai conseguir. Se você fala que você é incapaz, você é incapaz. Por quê? Porque você está falando que é. E quando você fala que é incapaz, você simplesmente não faz o que tem que fazer. E por consequência, você não tem o resultado que deveria ter. É tão óbvio. Mas quando eu mudei isso na minha cabeça, que eu percebi, falei, cara... Mesmo a minha vozinha lá no íntimo falando assim, Esther, você não vai passar daqui, você já emagreceu 10 quilos. Você não vai conseguir passar daqui. Eu falei, simplesmente vou fazer. Eu já era disciplinada todo dia a treinar. Eu treinava todo dia e eu era disciplinada a tomar minhas decisões na hora de me alimentar. E o que aconteceu? O meu corpo continuou mudando. Então, as pessoas têm a mente... Eu falo às pessoas e eu me incluo nessa, porque eu ainda estou num processo de aprendizagem. Eu aprendo todo dia comigo mesmo. Eu sempre estou buscando algo para me melhorar. Então eu pensava de uma forma que fazia eu voltar para trás, sendo que era simplesmente eu só continuar fazendo aquilo que estava dando certo. Então a disciplina ela é treinável e todo dia você tem que treinar a sua disciplina. Você sabe onde você quer chegar? Você traça o caminho e fala, agora a pergunta é outra. Quando você sabe o que você quer, você tem que fazer outra pergunta.
Você tá disposto a pagar o preço? Eu paguei o preço de 21 dias sem comer besteira. Mano, eu sofri feito uma largada. Largada, condenada. Eu pensava que eu não ia conseguir. Gente, o vício é louco. Quando você luta contra o vício, é algo que realmente, se você não tiver a cabeça forte, você cai. Mano, o que é 21 dias sem comer besteira? Sim, eu fiquei apavorada. Tinha hora que eu queria o meu chocolate, tinha hora que eu queria minha pipoca doce, que eu sou acostumada a comer todo final de semana. E quando eu falei 21 dias sem comer essas besteiras, eu simplesmente falei e fui, vivendo dia por dia. Se você pensar, cara, 21 dias é muito dia. É muito dia? Se alguém falar pra você que você vai ficar 21 dias numa praia sem fazer nada, só comendo coisa gostosa, você fala, é pouco dia demais. Então tudo é a perspectiva da sua visão. 21 dias não é muito. Só que pra mim parecia eternidade. Eu falava, cara, esse dia não vai acabar não, eu quero comer meu chocolate. Só que hoje fez os 21 dias, eu penso, cara, tudo que eu passei, eu não quero comer não. Eu enfrentei a Páscoa, eu enfrentei o final de semana, enfrentei o feriado sem comer besteira, enfrentei raiva, brigando com todo mundo uma hora que eu queria comer doce, eu sabia que eu não podia comer doce. Você acha que agora eu vou cair? Não, eu vou continuar. Então tudo isso você só aprende você treinando. E se você não treinar, você nunca vai sentir esse sabor da vitória e do que é isso mesmo. Você entender que você é dominado por uma comida. É muito louco isso. O vício é uma comida. Oh, a comida é um vício. A gente come não é por fome, a gente come é por prazer. A gente come pra simplesmente passar o tempo, por uma ansiedade. Entendeu? Então, tipo, não é fome. Então, quando eu entendi que faltava disciplina na minha vida, e quando eu falei, eu vou me disciplinar, e eu comecei a treinar de domingo a domingo. Domingo, Esther. Disciplina. Não tem hora, não tem data. Disciplina é simplesmente fazer. Todo dia fazer. Não importa se é feriado, não importa se tá frio, não importa se tá calor. Eu fazia todos os dias. No frio, no calor, sem vontade, com preguiça, domingo a domingo, feriado. E eu comecei a me disciplinar. E o que aconteceu? Comecei a emagrecer. E eu falei, disciplina é tudo. Porque eu sempre malhei, porque eu sempre fazia dietas na semana inteira. Só que aí eu era indisciplinada no final de semana. A semana todinha eu era disciplinada. E indisciplinada no final de semana, onde eu ponhava tudo a perder. Onde eu falava, cara, olha o que eu fiz, que burrice. Joguei tudo por água abaixo que eu fiz uma semana inteira. Então disciplina, ela vai além de uma semana. E se você quer treinar a sua disciplina, não é para você treinar uma semana e parar. Não é para você treinar 2 semanas e parar. Tem gente que não consegue uma semana fazer as coisas de domingo a domingo. Você já tentou fazer algo de domingo a domingo? Vou ficar sem tomar refrigerante uma semana. Vou ficar sem comer um chocolate uma semana. Você já tentou? Fala pra mim quem já tentou. E viu como uma coisa é louca. Parece que não passa o dia. Por quê? Porque você tá consciente. Você fala, eu não posso comer isso. É uma semana, é uma semana. Então, gente, a disciplina, você tem que treinar um mês. No mínimo. No mínimo, você fala assim, eu vou fazer um mês acordando 6 horas da manhã. Faça um mês acordando às 6 horas da manhã. Mesmo que você acorde e fique olhando pro teto. Mas você tá treinando o quê? A autodisciplina. Entendeu? Então é isso. Daqui a pouquinho a Laura tem que ir pra escola, né? Eu vou ter que terminar a live, que daqui a pouco eu tenho que dar banho na Laurinha, que as aulas voltou, graças a Deus. E ela vai ter que começar, eu vou ter que dar banho nela. Mas, gente, uma coisa que eu quero deixar bem clara, assim, pra vocês entender que tudo isso que eu tenho falado pra vocês é pra vocês entender que viver de princípio é diferente do que viver de regras. Entendeu? O princípio, ele traz prazer na sua vida. Regras, ele traz desgosto. Porque tudo aquilo que te impõe fazer, que é uma regra, é ruim. Agora, quando você determina fazer por princípio, simplesmente entender que você nasceu para governar sobre todas as coisas, que você nasceu para pensar, que você nasceu para aprender, que você nasceu para todo dia você ser melhor do que ontem,
Isso é um princípio. Deus te fez para governar sobre todas as coisas. Deus te fez para você ter domínio sobre todas as coisas. E o que é uma regra? Regra é você estar presa a algo que você nem quer fazer e você continua fazendo. Isso é horrível. Isso é horrível. Então entenda, tanto o Luciano, tanto quanto todas as pessoas aqui que quer alcançar algo na sua vida, vocês conseguem. Vocês são capazes de fazer o que vocês desejarem. Mas para isso, tem que ter disciplina. Tem que viver fazendo aquilo que é preciso ser feito. E aí você vai alcançar coisas extraordinárias. Que vocês falavam, cara, agora eu entendi porque eu não conseguia. Porque simplesmente eu parava. Porque simplesmente eu não acreditava em mim. E quando a gente não acredita em nós, a gente abre mão. A gente deixa as coisas dominar sobre a nossa vida. É simplesmente assim. Então, eu quero que vocês fiquem com essa palavra hoje. E que vocês consigam alcançar tanto a Margarete, que já está num processo aí também de crescimento, de autoconhecimento, de luta. Pergunta para ela se é fácil. Ela foi uma das minhas mentoradas do Emagreça e Permaneça. Pergunta se é fácil. Só que todo dia ela estava lá de manhã, 6 horas da manhã comigo. Mesmo com sono. Por quê? Porque ela tinha o quê? Ela tinha uma obrigação de estar lá. Todo dia de manhã. Ela tinha marcado, combinado comigo que ia acordar todo dia de manhã, 6 horas da manhã, para me ouvir, para treinar, para fazer os desafios, tudo aquilo que eu falava para elas fazer, elas faziam. E sabe qual é o melhor? Elas obtiveram os melhores resultados da vida delas. Cada uma das meninas. Porque elas entenderam que vai muito além do que a gente saber. É a gente fazer. Querendo e não querendo, com sono e sem sono, com o corpo dolorido, mas fazendo. E essa parte passa. Todo começo é ruim, tudo que você vai fazer, mas isso passa. Só que para passar você tem que persistir. Por que tantas as vezes você consegue emagrecer e depois você volta para trás e quando você vai começar de novo, você tem que começar do zero de novo? De novo, você vai ter que começar do zero, então não permita isso. Simplesmente faça todo dia, que todo dia você vai ter um progresso diferente. Todo dia estude um pouco, Luciano, que todo dia você vai aprender uma palavra diferente, que você vai poder começar a entender algo que você não entendia ontem. Tudo é um processo. A disciplina nos faz prosperar. Muito bem, Margarete. Então, a Sandra, que falou que começou a fazer exercício comigo, entenda, Sandra. Disciplina. Quando vinha a preguiça, não, vou fazer hoje nem que seja 5 minutos. Quando vinha o desânimo, não, vou fazer hoje nem que seja 5 minutos. Disciplina vai fazer você alcançar resultados extraordinários. E a disciplina, ela é treinável. Você não nasceu sabendo as coisas assim de uma hora para outra. Tudo que você sabe até aqui foi treinando, foi praticando e foi errando e foi acertando, errando e acertando. E o emagrecimento é a mesma forma. Você tem que entender o que você não quer para a sua vida e o que você quer e abrir mão daquilo que você não quer. Mesmo que seja algo dolorido naquele momento para você, porque na verdade é simplesmente só um hábito. É dolorido, mas depois a recompensa vem. Olha lá, os meus hábitos foram modificados. Mas isso aí, mas Margarete, eu quero que vocês entendam. A Margarete tá falando aqui, ó, que o hábito dela foi modificado. Mas quanto dia a gente ficou juntas? 45 dias, 6 semanas, todos os dias, de domingo em domingo as meninas comigo, de domingo e domingo eu dando direcionamento para elas, de domingo e domingo eu desconstruindo pensamentos limitantes. Sabe, foi todos os dias, até elas conseguirem entender o processo na pele. Eu falar aqui o que eu passei e deixei de passar é muito bom, é legal. Mas vocês viverem é melhor ainda. Vocês vão sentir na pele as emoções. Vocês vão sentir na pele o que é vencer a obesidade, o que é vencer a compulsão alimentar, o que é vencer o desejo da sua carne, que é ficar sentada, estagnada, sem fazer nada. Isso que traz prazer para o ser humano. Se você vive uma vida no piloto automático, você está morto em vida. Você é uma pessoa morta. Você não tem expectativa de vida.
Você acorda e faz todo dia as mesmas coisas, tem os mesmos resultados e não consegue entender por quê? É simplesmente porque você está vivendo no piloto automático. E você nasceu para aprender todo dia. Você nasceu para crescer todo dia. Você nasceu, você é feito. A gente somos feito imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, cara. E se Ele é um Deus todo-poderoso e o Espírito dele habita em nós, em cada um de nós, então se você está vivendo uma morte em vida, você não está aproveitando nada dessa vida. Você não está aproveitando nem a sua própria vida. O fôlego de vida. Você está desperdiçando tempo. Não deixe isso acontecer, você é precioso. E tudo isso começa você tendo disciplina, fazendo muitas coisas que você não quer fazer, mas sabendo que é obrigatório você fazer para ter um resultado. Quer aprender algo novo? Quer aprender uma língua nova? Você tem que estudar todo dia, Luciano. Todo dia, nem que seja meia hora, sabe? Não pensa assim, eu vou parar para estudar 1 hora. Se você pensar 1 hora, você nem começa. Você tem que pensar, vou escutar 5 minutinhos. Vou escutar uma frase diferente hoje. E aí a gente vai crescendo, gente. Vai se aprimorando. Vai sendo diferente. E você vai criando gosto nisso, entendendo que você é um ser capaz de fazer qualquer coisa. E mudar a sua realidade. Eu mudei a minha realidade. E continuo nesse processo de mudança da minha realidade. Porque tem coisa que estagna em nós. Tem pensamento que estagna em nós. Até a gente tirar esse pensamento, você tem que colocar um outro no lugar. E quando você faz essa mudança de pensamento, te gera um desconforto. Porque aquilo que você começa a agir, ele vai contra aquilo que você está pensando. Eu pensava, cara, eu não vou conseguir emagrecer mais. Mas eu estava lá treinando. Porque eu acreditava que eu não ia ser magra nunca na minha vida. Só que eu tava lá treinando. E aí isso gerava um desconforto. Mesmo lá eu treinando, eu ficava falando, cara, pra onde vai essa minha barriga? Só que depois ela começou a sumir. Só que se eu tivesse parado de treinar simplesmente pelo fato de eu não acreditar pra onde iria minha barriga, minha gordura, hoje eu tava gorda de novo. Entendeu? Então, quando você... E aí, pelo fato de eu ver os meus resultados, eu comecei a acreditar naquilo que eu pensava. Eu mudei o meu pensamento de falar, eu sempre vou ser gorda, pelo pensamento de, cara, eu posso ser magra. Porque eu comecei a ver resultados. E eu só comecei a ver resultados porque eu agi. Então a gente só é capaz quando a gente age e a gente tem resultado. Aí você começa a mudar os seus pensamentos. Só que enquanto você não agir e não ter resultado, seu pensamento vai continuar o mesmo. Eu não consigo, eu sempre vou ser gorda, é impossível eu viver sem um bolo, é impossível eu viver sem meu chocolate, sem minha pizza, é impossível. Quando você começa a pensar isso, você não age. Você tem que, mesmo que você pense isso, agir diferente. Vai dar um desconforto, vai dar um contrito no começo. Mas depois, quando você vê o resultado, você fala, é possível. Aí seus pensamentos mudam. As suas ações mudam e os seus resultados mudam. Isso é lindo demais! Gente, isso foi mais um pouquinho, né, da nossa prosa de hoje. Vamos terminar aqui. E eu quero agradecer a todos vocês que têm mandado mensagem falando que de uma forma ou outra eu tenho estimulado a vocês a avançar, entender que é um processo e vocês têm que aprender a amar o processo, senão vocês não vão conseguir também ir adiante. Vocês têm que começar a gozar o momento que você consegue fazer algo novo. Vocês têm algum não que você fala para uma besteira, algum exercício diferente que você fizer, você tem que começar a vibrar para você continuar avançando. E é isso que eu aprendi no meu processo. E sabe que é o mais gostoso de tudo? Que eu sei que isso é só apenas o começo. É o começo da minha transformação. E eu já me transformei tanto. E gente, foi em pouco tempo, porque eu tenho 33 anos de vida. E eu tô experimentando isso há 4 anos. E eu já experimentei tanta coisa. E eu falo, cara, isso é só o começo. Eu posso voar se eu quiser. Se eu quiser, eu posso fazer o que eu... E além, eu posso fazer o que eu quiser. É simplesmente eu ter clareza, querer pagar o preço, fazer o que tem que ser feito e pronto. Acontece. Agora, se você não faz nada, não vai acontecer nada. Se você não acredita em você, isso aí já mói tudo. Põe tudo a perder. Então isso que eu estou experimentando na minha vida, o desejo do meu coração é que vocês experimentam também. E sim, começa com um simples processo de emagrecimento.
Mas quando você entender que você tem o poder, você vai ver que nada nem ninguém mais vai te parar. Nada nem ninguém vai te parar. Você é a única pessoa que pode te parar. Você é a única pessoa que pode fazer você crescer e progredir. Só você. Tá tudo nas suas mãos, sabe? O grande poder que Deus nos deu, do livre-arbítrio, você decide. Todo dia você decide. Todo dia você decide, eu vou malhar hoje ou não. Eu vou comer essa besteira hoje ou não. Eu vou estudar hoje ou não. O livre-arbítrio, esse é um poder extraordinário que Deus nos deu na mão. Então tudo depende só de você. Não é das pessoas falar que você não consegue. Não é das pessoas falar que você nasceu assim, você vai ser assim. Você não nasceu assim. Você só está assim. Então, Deus nos deu esse poder. Então, use ele ao seu benefício. Ok? Se decida todos os dias por uma vida nova. Tá bom? Beijão. Quero agradecer por vocês estarem aqui comigo. Eu amo muito estar aqui falando e transbordando na vida de vocês. E eu gosto de ver vocês progredindo. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar. E a gente tá junto, cara. Eu pego na mão de vocês porque o meu desejo é ver vocês realmente crescendo e progredindo e alcançando seus resultados. Tá bom? Beijão, gente! Tchau! Daqui a pouco, tamo junto, hein? Daqui a pouco tem mais. Porque sempre eu tô fazendo live aqui, tá bom? Beijo! Tchau aqui o povo do Instagram. E tchau aqui pro povo do Facebook. Beijo!